E a gente está de volta com o nosso programa Mais Saúde, sempre agradecendo a sua audiência. A gente está batendo papo aqui com a doutora Karina Kendra, né? Coloproctologista. A gente está falando aí principalmente do câncer do intestino. Aí a gente estava falando dessas questões dos fatores de risco, né? Tem a questão da genética e tal, mas aí eu quero saber como é que eu faço para não ter esse câncer do intestino. Então tá, falamos fatores de risco, logo a gente tem que pensar nos fatores de proteção para prevenção do câncer coloretal. Praticamente vai ser o oposto do que eu acabei de falar, né, dos fatores de risco. Então, o paciente que tem uma ingesta rica em fibras, tá? Ou seja, frutas e verduras, coisas que eu vou sempre bater nessa tecla aqui, acho que em todas as nossas discussões, porque é o que faz o bom funcionamento do intestino. Então, alimento com frutas e verduras, principalmente aquelas frutas que estimulam o intestino a funcionar. Mamão, laranja com bagaço, tangerina, pode manga. Pode comer mesmo o bagaço da laranja? Pode comer o bagaço da laranja. A gente às vezes tem medo, né? Não, mas vou pode. Comer o bagaço. Então, assim, frutas e verduras, uma dieta rica, o ideal é uma porção, pelo menos 5 porções de frutas e verduras ao longo do dia. Isso seria o ideal. Tem gente que não come nem uma vez ao dia, o que dirá 5 vezes no dia, entendeu? Então, ingesta aumentada de fibras, bastante água para justamente fazer um bom funcionamento do intestino. Atividade física, justamente evitar o sedentarismo e a obesidade também diminui o risco de câncer de intestino. Evitar o tabagismo, obviamente. Controlar o consumo de carne vermelha, tá? E o ideal também é que se faça o rastreamento no momento correto. O que é isso? Rastreamento. Existe uma idade que você não tendo sintoma algum, nem nada do que eu falei, sangramento, nem intestino funciona super bem, é tranquilo. Mas tem uma idade que você tem que fazer uma investigação desse intestino, como se fosse um check-up, entendeu? Essa idade, a recomendação aqui no Brasil ainda é a partir dos 50 anos de idade. Aí tem que ir no médico. É o ideal que vá no médico, pode ser qualquer médico, não precisa ser especificamente proctologista, porque a recomendação, o ideal é fazer colonoscopia, que inclusive é um assunto que eu quero falar à parte, porque é um exame que eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco desse medo desse exame, tá? Mas, além da colonoscopia, também é recomendado que possa ser feito a pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? O que é isso? Então, pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela é recomendada para grandes populações. Então, às vezes, para você fazer uma espécie de rastreamento, que é isso, esse check-up, de forma mais ampla, você pode pedir esse exame, que ele vai investigar se tem sanguezinho lá, mesmo que oculto, no meio daquelas fezes, indicando para a gente que possa ter algum tipo de sangramento dentro do intestino, entendeu? É uma coisa futura, que pode acontecer e já consegue fazer esse rastreamento. Existe, esse exame existe, legal. Tá? Então, muito assim, caro? Não é muito caro e é menos invasivo que a colonoscopia. E mesmo que se fosse caro, a gente está falando de prevenção. Isso. Qual é o detalhe importante desse exame? É que se ele vier positivo, ou seja, tem sangue nas fezes ali, oculto, tá? Se você vê sangue vivo, é óbvio que isso vai dar já positivo. Mas vamos supor que não vê nada, parece que está tudo normal e esse exame vem positivo. A recomendação é fazer colonoscopia, entendeu? Então, de qualquer forma, muitos dos pacientes vão ter que parar na colonoscopia. Os que são positivos, faz colono. Os que, em vez de fazer sangue oculto, eu quiser fazer logo colonoscopia, pode fazer. Na verdade, é o exame ideal e eu acho que é pertinente a gente conversar, como eu te falei, num próximo programa aí para explicar detalhadamente esse exame. Se fizer o sangue oculto, a pesquisa de sangue oculto nas fezes vier negativo, doutor, eu preciso fazer colonoscopia? Não, mas tem que fazer esse exame todo ano, anualmente, a partir dos 50 anos, que é como eu estou falando, é o rastreamento. Um detalhe que eu acho bem legal, Ranieri, mencionar, é que eu falei que aqui no Brasil, esse rastreamento é a partir dos 50 anos de idade, porque há 2 anos agora atrás, praticamente, na verdade 1 ano e pouco, final de 2018, lá nos Estados Unidos, foi feito um novo protocolo que mudou-se essa proposta. Lá eles já estão pedindo para ser feito o rastreamento mais precoce, aos 45 anos de idade, tá? Então, assim, eu acredito que ao longo dos anos aqui no Brasil, talvez isso vá mudar também. Ou quem tem oportunidade nos Estados Unidos já consegue fazer aos 45 anos. Aos 45 anos é a recomendação hoje em dia, fazer esse rastreamento. Bom, e é bom. Você estava falando dessa questão de alimentação, a questão das fibras, muita gente tem muitas dúvidas e existem alguns mitos com relação a isso, né? No sentido de, não posso comer o carocinho ali, a semente da melancia. E eu vou te falar uma coisa, eu vou te confessar, eu quando vou fazer um suco de melancia, eu bato tudo. Até pedaço da casca vai, porque eu acho que tem muita fibra ali. Isso pode me dar um problema no futuro? Não, e essa questão do mito da semente, isso é bacana. Não tem nada a ver com câncer, tá? É com outra doença que a gente vai ter que conversar também, que é a doença diverticular e diverticulite. Mas não tem nada a ver, isso é um mito que foi por água abaixo e que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então não tem nenhuma contraindicação, nem na questão de comer tomate porque tem a semente, sei lá o que goiaba, não tem nada a ver com esse nosso de semente, tá? E também não é um fator de risco para o câncer de intestino.
Bom, até a gente chegar nesse tema aí, fica tranquilo, tá? A gente vai ver depois com relação a essa questão da saúde, porque as pessoas se assustam, né? E tem aquelas crenças, aquelas culturas e tal, de muitos antigos, aí a gente acaba mesmo ficando absorvendo muito confuso, isso aí, né? isso. Com relação a tudo isso. Mas que a fibra, você ingerir essa questão de fibra é muito bom realmente para o organismo, isso, né? Então, assim, a nossa fórmula mágica, milagrosa, só que não, assim, a fórmula é para o intestino funcionar bem, é uma dieta rica em fibras e bastante água. Essa ideia de fazer com que o intestino não funcione bem, você acaba deixando que esse intestino fique menos tempo com produtos, digamos assim, que poderiam causar e influenciar a formação de um câncer. Algo legal para ser mencionado, Ranieri, é que assim, como é que surge o câncer, então, doutora? É só porque a comida lá que causa câncer e vai encostar no intestino e ocasiona? Na verdade, existem alguns fatores que levam à formação de pólipos, tá? Pólipos é como se fossem verruguinhas no intestino. Essas verruguinhas, na maioria das vezes, elas são tumores benignos. Mas são esses tumores benignos que em 10 a 15 anos vão malignizar e virar um câncer. Então, esses fatores de risco aumentam o risco, às vezes, de formar isso, dessa questão da malignização desses pólipos lá na frente para virar um câncer. É sempre interessante, a gente sempre fala que é interessante que você sentiu alguma diferença no seu organismo, no seu corpo, procura sempre o médico. Essa questão de fazer check-up anual, isso é tão importante, as pessoas às vezes se preocupam com tantas outras coisas, né, doutora? E você até mencionou a questão dos homens, por exemplo, que têm um preconceito ou fogem mais, e isso é verdade. Infelizmente, o sexo masculino tem uma tendência a querer fugir de médico, não quer... Faz o possível para postergar o máximo que puder para ter que procurar ajuda. Quando ele está vendo que o negócio não está legal mesmo, aí ele vai procurar. Se não é isso, é a mulher que pega pela orelha para levar no médico, né? Então, o câncer de intestino em particular, ele não tem nenhuma escolha opcional. Por exemplo, que nem o câncer de próstata que só é no homem, ou o câncer de útero que só é na mulher. Então, o câncer de intestino pode ser em homem e mulher. E como eu falei, uma prevalência alta. Terceiro maior em homens e o segundo maior em mulheres. Então, apresentando os sintomas que eu estou mencionando aqui, né? E hábitos e fatores de riscos diversos, sou obeso, e ainda fumo, e realmente está apresentando tais sintomas, ou tem um histórico familiar, é recomendado que você procure logo uma orientação médica aí para fazer a investigação adequada. Essa questão do histórico familiar também é muito importante e tem que ser levado em consideração à risca. Tem. Outro ponto interessante, então, para acrescentar aqui é justamente isso. Como eu falei, o rastreamento. O paciente não está sentindo nada. O intestino está tudo bem, mas tem que fazer a investigação do intestino a partir de 50 anos. E em pacientes com histórico familiar, tem que ser antes, tá? Então, eu sei que eu tive um pai com câncer de intestino. Eu vou fazer a recomendação seria aos 40 anos de idade ou 10 anos antes da idade daquele parente. Como assim? Vamos supor que o meu pai teve aos, sei lá, 30 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu estaria que está começando a fazer a colonoscopia, entendeu? Para investigação. Ah, não, meu pai teve com 65, com 70 anos. Então, a partir dos 40 anos eu faço o rastreamento, não a partir dos 50, você faz mais precoce. Isso é comum entre jovens, o câncer? Não, na verdade não. É uma doença... inclusive esse é outro fator de risco que eu esqueci de mencionar. A idade mais avançada é um fator de risco para câncer de intestino. Para vários tipos de câncer, mas também para câncer de intestino. Então, não é uma doença tão comum de encontrar em jovem. Quando a gente encontra e vira e mexe, vem aumentando muito essa frequência também, chega a gente se choca. O local que eu fiz a minha residência, que foi lá em Ribeirão Preto, lá era um hospital de referência para vários cânceres de intestino das redondezas ali. Então, a quantidade de paciente jovem que a gente pegava, jovem que eu estou falando assim, com 35 anos, eu lembro que na época que eu estava na residência, eu peguei uma paciente com 29, mesma idade que eu estava lá, entendeu? 29 anos com câncer de reto. E aí a gente fez os exames já espalhados, já com metástase, que a gente fala. Então, assim, são cânceres que quando diagnostica, quando tem aquele sintoma todos, geralmente já está um pouco mais para avançado, tá? Na maioria das vezes, quando ele é precoce, ele não dá sintoma nenhum, tá? Ele é assintomático. Por isso a importância de fazer a colonoscopia mesmo no rastreamento. Porque às vezes você não está sentindo nada, mas você faz na coluna e você descobre um câncer precoce. Um ponto importantíssimo, quanto mais precoce o câncer diagnosticado, maiores as chances de cura. Se estágio inicial é quase 90% de chance de cura dessa doença. Quanto mais tardio, aí vai caindo essa chance, né? Que bom. Então, cuide-se, tá? Aproveita essa oportunidade, procura um médico de sua, aí confiança, e é importante todo mundo se cuidar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai voltar aí num próximo programa para falar, inclusive, aí de mais assuntos que eu tenho certeza que você gosta, viu? A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.